Olá pessoal, meu nome é Vitor Seide e hoje a gente vai conversar sobre o que é o PS Integra e como ele pode auxiliar você no dia a dia com essas integrações entre o RP Proteus com demais ferramentas. O PS Integra foi uma visão tida alguns anos atrás para facilitar as integrações entre o Proteus com outras plataformas, sem a necessidade de contratação de ferramentas externas, adaptações específicas para o modelo do Proteus. Então o PS Integra ele foi desenvolvido completamente embutido dentro do Proteus, ele se torna um módulo dentro do Proteus e utiliza todas as estruturas já prontas, funcionamento, execuções da própria ferramenta Proteus. Isso traz, obviamente, um grande ganho de conhecimento da própria plataforma Proteus para dentro do PS Integra e a gente já criou com todas as necessidades que a gente via que as empresas utilizando o Proteus precisavam, que tinham aquelas necessidades, tinham aquelas deficiências e às vezes procurar uma ferramenta terceira acabava trazendo mais dificuldade do que facilidade. Então eu vou demonstrar para vocês como que funciona a execução do PS Integra dentro do Proteus nesse vídeo e algumas funcionalidades básicas sem tentar adentrar muito para não se estender. Primeira coisa, como que funciona o PS Integra dentro do Proteus? Essa é a estrutura do RP Proteus atual. Então a gente tem toda a estrutura de license, DB Access, comunicação com bancos, brokers, app server, schedulers e demais coisas. O PS Integra ele fica encapsulado dentro do app server padrão de web service. O web service é a aplicação do Proteus que é responsável por receber informações de fora de qualquer outra integração, de qualquer ferramenta externa. Então o Proteus já tem essa ferramenta que é a comunicação por HTTP REST, né? Utilizando SSL, autenticação segura e demais coisas. O PS Integra, quando você instalar no seu ambiente, ele vai ficar encapsulado dentro do web service. Então ele vai estar ali junto com a porta de entrada, encapsulado e rodando também como um motor de integrações por trás do web service. Então ele fica em conjunto, vamos falar assim, de mãos dadas com o web service e rodando suas necessidades ali, seus processamentos internamente. Então, todas as plataformas externas que vocês tiverem, plataforma de CRM, e-commerce, controle de despesas, chamados externos, tudo que vocês quiserem comunicar, basicamente eles vão estar com uma via de chamada com o web service e com o PS Integra ali junto fazendo a gerência disso. E essa via de chamada pode ser bilateral, ou seja, o PS Integra enviando para a plataforma CRM e ele também enviando coisas internas, como com e-commerce, ou pode ser só o PS Integra enviando coisas para controle de despesas sem ter algum retorno específico, ou pode ser o PS Integra consultando a plataforma externa e com o retorno deles processando algo interno deles. Então, o PS Integra é uma função que fica em conjunto com o Web Service REST e tudo que vier de plataformas terceiras consultando vai passar pelo REST e pelo PS Integra e o PS Integra vai ficar rodando dentro dele e enviando os dados necessários para fora também. Como que funciona dentro do Web Service Proteus, então? Nós temos nossa plataforma externa, que ele pode ser tanto da forma ativa quanto passiva. O que é isso? A forma passiva para o Web Service REST ele fica com uma porta, que seria a porta REST, esse serviço interno aqui, e ele fica aguardando a ferramenta chamar um endpoint dele. Comunicação por IP, porta e um path de endpoint ali, ou seja, a inclusão de um pedido de venda, a inclusão de um cadastro de cliente. Então, ele fica aqui aguardando e a ferramenta externa consulta, ela faz de forma, ela que chama isso, ela é requisitado fazer uma autenticação, definir o endpoint, configurar a comunicação correta, configurar os envios de dados corretos, mas ela faz o envio dessas informações para o REST. Tudo que receber nesse REST, ele vai passar pelo PS Integra, mesmo sendo passivo, vai gravar log, vai identificar registro, vai fazer validações, vai fazer tudo. Então, ele vai para o REST e faz isso. Com o PS Integra, nós também temos a forma ativa, que é o seguinte, o PS Integra processa registros que vocês configurarem, eu quero enviar isso aqui para lá. Ele vai fazer o controle disso, vai montar as requisições e também vai disparar para a ferramenta externa. Então a gente tem um fluxo aí de comunicação. Tanto a ferramenta externa podendo enviar para cá um cliente, quando esse cliente for alterado dentro do Proteus, o PS Integra identifica esse cliente e encaminha para a ferramenta externa a atualização. Então esse é o fluxo aqui onde a gente tem no recebimento a autenticação da ferramenta externa, os endpoints que ele pode fazer de consulta, inclusão, alteração e exclusão,
E nós temos o motor do PS Integra executando gravação de logs, identificação dos registros, montagem das requisições, disparo de comunicação e processamento de retorno. Ou seja, vocês podem ter essas ferramentas que apenas consultam e incluem, sem vocês terem que configurar nada para enviar para elas. Instalando o PS Integra, você já tem isso pronto. Ou vocês também podem trabalhar em construção de endpoints dentro do Proteus que enviem dados do Proteus para ferramentas externas, tá? E como que funcionam essas ativas e passivas? Basicamente tudo dentro do PS Integra. Temos o processamento das passivas e temos o controle das ativas. As integrações passivas, eles exigem a camada de segurança, que é a autenticação com login e senha, atualização de token a cada hora, etc. E, obviamente, a chamada dele sempre vai ser externa, então a ferramenta chamando. Já temos uma lista de endpoints disponíveis gigantesca, cadastro de cliente, produtos, pedido de venda, pedido de compra. Basicamente, tudo que é utilizado nos negócios atualmente já está disponível, padrão já pronto para ser usado assim que você instala o PS Integra. Gravação de logs, de tudo. Então, toda a ferramenta externa aqui, consultar cliente, enviar cliente, alterar cliente, vai ter uma gravação de body que eles enviaram, a origem que foi feita. Então, toda a gravação de log necessária. Customização de dados recebidos, ou seja, estou recebendo o body no meu CRM e eu quero customizar algo dele quando eu recebo no Proteus. Dá para fazer. Validação dos dados recebidos também. Utilização de funções padrões. Todas as funções que o PS integra são as homologadas e padrões disponibilizadas pela TOTOS, pela própria mantenedora do RP. Então a gente é só um recebedor, a gente monta o body, só que a gente encaminha para funções padrões. Vocês já têm pontos de entrada na inclusão de cliente? Sem problemas. Vai passar pelos pontos de entrada de todos os pontos. Ponto de entrada, validação, gatilho, tudo conforme os padrões. Criação de consultas customizáveis, vocês podem criar isso, a gente tem um vídeo aqui no canal específico, bem interessante. Quero criar uma query específica, quero que eles consultem uma tabela minha específica, sem ter que criar fonte nenhuma. Literalmente clique, configuração, definição e tudo. Vocês podem criar uma query completa, colocar no endpoint e sem ter que compilar nada, já está disponível para ser utilizado fora. E criação de endpoints customizáveis, ou seja, não é um endpoint padrão do Proteus, mas eu quero criar algo que inclua numa tabela minha. Tu pode criar um endpoint que tu vai ter, obviamente, que desenvolver o teu fontezinho, mas tu não precisa criar o web service. Tu pode botar esse fonte dentro de um web service do PS Integra, dentro de um endpoint do PS Integra, e ele vai fazer todo o trabalho de gravação de log e chamada do teu fonte. E as integrações ativas são as configurações que você fez que o Proteus tem que enviar para fora. Então, é um processamento interno, onde a gente pode conectar com múltiplas ferramentas. Eu quero criar a comunicação com a minha ferramenta de CRM, com o meu e-commerce e com a minha lançamento de despesas. Eu crio essas 3 ferramentas como serviços comunicáveis lá dentro, qual que é o meu URL e tudo, e eu começo a configurar os endpoints para cada um. Para CRM eu vou mandar produtos e saldo. Para o e-commerce eu vou mandar produtos e preço. Para despesas eu vou mandar meus cadastros de fornecedores. Então, vocês podem ter múltiplas ferramentas trabalhando dentro do CRM, do PS Integra. Configurações de agente de processamento. Como é uma integração ativa que o PS Integra é o cara que tem que processar, vocês têm o controle de quantos agentes simultâneos. Eu tenho 50 integração para mandar para fora, só que eu vou configurar só 3 agentes. Esses caras, obviamente, consomem uma licença de processamento do Proteus. Então, esse é o balanceamento que a gente quis trazer para a própria empresa, para o negócio. E você balanceia desempenho com consumo de licença do Proteus, então fica um controle interno. As gravações de todos os logs, tudo que foi enviado, tudo que foi identificado e qual foi o retorno da ferramenta externa. Configurações de endpoints, como eu falei, vocês podem configurar um endpoint para cada ferramenta, vocês estão enviando um dado de uma tabela, outro vocês estão enviando de outra, totalmente por ferramenta. Controle de envio incremental, utilizando o controle de stamp, então assim, quando você enviar o cliente, vocês não precisam enviar toda vez toda a base de cliente, ele faz o controle do stamp apenas enviando o que foi alterado ou incluído desde a última vez que ele processou. Então tem um controle interessante para evitar a comunicação com uma ferramenta enviando dados desnecessários. O monitoramento das comunicações, então o PS Integra é uma tela só com todo o monitoramento de requisições geradas, ou seja, todas as integrações ativas que foram montadas e qual foi o retorno da ferramenta externa, e as integrações passivas de que ferramentas externas vieram no Proteus e qual foi o retorno do Proteus naquele processamento.
Instalação e configurações de múltiplas empresas. Eu tenho aqui na minha empresa, eu tenho o grupo econômico de várias empresas. Não tem problema, consegue configurar, replicar informações, consegue fazer o processamento de todas, controlando agentes para cada uma. Então já é previsto isso também. E origem de dados por tabelas ou queries. Tu pode criar um endpoint de envio para fora, para uma ferramenta, tanto setando a uma tabela, SE1 clientes, SB1 produtos, quanto tu fazer uma query fazendo relacionamentos e montando uma estrutura de dados que tu queira enviar e encaminhar esse processamento também para fora. Então, ele traz bastante dessas customizações de quais são os dados que vocês querem. E também, obviamente, trabalhando com uma origem de tabela, vocês fazem um data mapping. Qual que é o campo que vocês estão enviando, qual que é a configuração. Isso as configurações de envio a gente vai ter vídeos mais específicos, mas isso é um pouco para trazer todas as possibilidades que vocês têm, como que o PS Integra funciona. Então, o PS Integra ele é instalado no web service da plataforma do cliente, ele processa os endpoints ativos, ele fica processando, identificando tudo que ele tem que enviar para fora, e ele também auxilia no hash na entrada para gravação de logs, endpoints disponíveis para inserção, então tudo já pronto assim que você instala a ferramenta. Então isso é uma visão do funcionamento do PS Integra, como que ele pode auxiliar no dia a dia, e cada vez mais que vocês verem os vídeos, eu tenho certeza que vai abrir ideias de como vocês podem utilizar ele para coisas que vocês já precisam atualmente. É só isso hoje. Obrigado pela participação. Valeu!